Tem aqui esse vídeo aqui, mas acho que ele vai dar spoiler sobre o que acontece. Por que The Walking Dead ficou ruim? Vamos assistir? Eu assisti, acho que até a 8ª temporada, tá ligado? Aquela do Negan lá e pá. Só que eu não terminei não também. Tipo, sei lá, mano, ele é foda, né? Porque, tipo assim, teve aquele episódio do outro que ele toma uma martelada. E todo mundo tava falando daquele episódio lá. Aí depois disso, as pessoas. Depois disso, as pessoas meio que parou de assistir, tá ligado? Porque eu acho que não, acho que é no começo da 7ª temporada lá que o outro. Tipo, que o Negan coloca todo mundo no chão assim pra ele. Que ele vai escolher alguém pra matar e pá. Foi o ápice, todo mundo tava falando, caralho, não sei o que foda e pá. E na mesma temporada, na outra, assim, pá, meio que as pessoas já foi parando de assistir. Várias pessoas que eu conhecia também. Todo mundo igual você, assim, tipo assim, assisti, pá, mas não terminei, tá ligado? Tipo, tanto faz, sei lá. Teve um momento que as pessoas pararam de assistir. Por que que The Walking Dead ficou ruim, tropa? Canal do Matheus 505, vamos assistir aí e vamos ver qual Nesse que é a vídeo fita. você já deve ter gostado ou pelo menos assistido The Walking Dead em algum momento da sua vida. E eu queria te fazer. Pô, mano, eu tenho muita. Tipo assim, eu tenho um sentimento bom de assistir The Walking Dead, tá ligado? Tem temporada assim, pá, que você fala, cara, aquilo era bom. Tipo assim, sei lá, às vezes se eu assistir de novo, eu posso até achar ruim de novo, tá ligado? Mas na época que eu assisti, eu gostei, principalmente que nem aquele episódio, aquela temporada que ele está no celeiro, não acontece quase nada, tá ligado? Mas, tipo, sei lá, mesmo assim, naquela época lá, nós estava com Fazer vidrado. uma pergunta e quero que você responda honestamente. Você sabia que a série acabou ano passado? Eu só fiquei sabendo esse ano. A série que costumava ser minha favorita acabou sendo reduzida àquela série que passava no background da minha vida enquanto eu fazia minhas coisas de idiota. E acredito que foi assim pra muita gente. Difícil pensar que em 2014 ela carregava o Presente. título de fenômeno da TV mundial. O primeiro episódio da 5ª temporada teve 22 milhões de espectadores. E 8 anos depois, o último episódio teve impressionantes. E vai ter uma temporada do Daryl também agora, uma outra temporada não, uma outra série do Daryl que vai continuar. Não sei se é continuar da onde parou, sei lá. 2 milhões de espectadores. Esse é o triste resultado de uma série repleta de péssimas decisões e que durou muito mais do que deveria, saturando sua história e matando sua reputação. Hoje veremos o que deu errado com The Walking Dead. Porque assim como o Império Romano, mais impressionante que sua ascensão, só a sua queda. Porque precisa de muito esforço pra cair tanto assim. Rápida observação, eu tô falando da série e apenas dela. Eu não vou falar de spin-off, não vou falar dos jogos, que tem história própria. E os gibis eu vou citar, mas apenas como comparação com o material original. Porque a série não é uma adaptação tão fiel assim. Ela tem os mesmos personagens e as mesmas histórias, mas a execução é bem diferente. Eu gosto mais do gibi. Eu acho que ele foi bom do começo Não até cheguei a ler, não. quase o fim, porque assim como a série, o final dele também foi bem zoadinho, mas por motivos completamente diferentes. Eu vou explicar depois. Vou tentar ser o mais linear possível nesse vídeo, e para isso precisamos começar bem no começo. Na verdade, antes do começo. Eu sou uma boa pessoa pra falar sobre isso, porque eu acompanhei a série logo na 2ª temporada. E eu era fã. Na verdade, não só da série, eu era muito fã de zumbis na infância. Eu era uma criança esquisita. E na minha opinião, ela só cresceu tanto e tão rápido porque o momento que a cultura pop vivia quando ela estreou era o melhor momento possível. Talvez vocês não saibam ou não se lembrem, mas os anos 2000 foram a era de ouro dos zumbis. Arrisco dizer que Foi mesmo. zumbis são pros anos 2000 o que a Marvel foi pros 2010. Uma moda que teve início por volta de 2002 com o sucesso do 28 Days Later e infestou todas as mídias possíveis. Os filmes eram um sucesso em bilheteria, jogos sobre
sobre ele Zumbilândia é um dos foda. maiores sucessos Esse filme da é da hora. época. Tanto que até Só não assisti o jogos que dois. não eram de zumbis tinham um modo zumbi. Eles apareceram nos animes, nos desenhos, na música, e até a Marvel e a DC se renderam à moda. No entanto, ainda faltava uma série dedicada aos mortos-vivos. E em 2010, a moda dava seus primeiros sinais de cansaço. Até porque eles não são criaturas que dão espaço para interpretar de muitas maneiras diferentes. Então parecia que as ideias estavam se esgotando. Os gêneros das obras também sempre se prendiam em terror, comédia, O jogo ou o ação. filme? Aí entra a série que apresentava Tem os uma filmes do versão Resident apocalipse Evil, mano. ainda não explorada a fundo, que era o drama. Pelo que eu lembro, o Tragédia. bagulho era A muito primeira ruim, mano. cena da série era uma criança zumbi e o protagonista tendo que matá-la. É triste, algo que não se via em outras obras. A ideia era mostrar como pessoas reais reagiam ao apocalipse zumbi real. Não era sobre uma grande conspiração do governo, mas sim sobre um xerife em busca de segurança para sua família. O foco não era matar os zumbis, mas sim como os personagens lidavam com as situações provocadas pelos zumbis. Eles lidavam com a perda, constante insegurança, dilemas morais, tudo enquanto procuravam maneiras realistas de se proteger. Essa ser uma ideia inovadora para a época só prova o quanto o gibi já era à frente do seu tempo, tendo criado essa visão em 2003. Essa nova narrativa, esse novo olhar apresentado ao mundo, deu novo fôlego para a moda, que recuperou suas forças. Agora o tema favorito era o apocalipse zumbi melancólico, sendo The Last of Us o maior exemplo dessa visão. Por isso sinto que foi o melhor momento possível, abordando um tema que as pessoas ainda gostavam muito, mas que estavam começando a enjoar justamente por tudo parecer igual, e dando uma visão completamente nova num formato ainda inexplorado, um seriado. O problema era quem estava produzindo esse formato. O criador do gibi é Robert Kirkman, mas o criador da série é Frank Darabont. Pra quem não conhece, ele é o diretor dos filmes Um Sonho de Liberdade e A Espera de um Milagre. Currículo magrinho, né? Ele era um fã da história em quadrinhos e tinha um sonho de trazê-la pra televisão. Em 2005, tentou produzir pelo canal NBC, mas a ideia foi recusada. Depois tentou pela HBO, mas a ideia também foi rejeitada, porque acharam a história muito violenta. Estamos falando da mesma criadora de Game of Thrones. Por fim, ele foi até o canal AMC, que aceitou a ideia quase de primeira. E spoiler, esse é o motivo pra série ter dado errado no futuro. A AMC é uma péssima produtora, o próprio diabo encarnado com 2 cifrões nos olhos. Ela não vê problema em sacrificar a qualidade dos seus programas em troca de poucos milhões a mais, fazendo de tudo pra economizar e lucrar. Suas melhores séries, Breaking Bad e Mad Men, só escaparam disso porque elas não eram produzidas pela AMC. Só passavam no canal. Breaking Bad era produzida pela Sony e Mad Men pela Lionsgate. The Walking Dead infelizmente não teve a mesma sorte. Ainda bem que era deu, produzida ainda pela bem que própria Breaking Bad AMC. Os acabou problemas logo. disso não viriam a aparecer na primeira temporada. Que se ficar O canal fazendo muita pediu 6 temporada não tem episódios jeito, vai e ficar uma deu bosta. um bom orçamento para cada um deles. Não era no nível HBO, que podia oferecer até o dobro do orçamento, mas considerando que a chance de dar errado era bem grande, 3 milhões parecia um ótimo valor. Em todo seriado existe um showrunner, que é a pessoa de maior ranking na produção e tem todo o controle criativo sobre a série. O showrunner aqui era o próprio Darabont. Sendo um fã da obra original e com conhecimento do que estava sendo adaptado, ele era a melhor pessoa no mundo para essa função. Isso é bem refletido na primeira temporada, que foi aclamada pelo público e pela crítica logo na estreia. Por ter apenas 6 episódios, ela é a temporada com o melhor ritmo entre todas da série. Muita coisa acontece muito rápido, sem enrolação e, acima de tudo, bem escrito. Ela faz um ótimo trabalho em introduzir a história e o mundo que eles vivem, estabelecendo as regras básicas de sobrevivência que eles seguiriam até o fim da série, definindo as características e a maneira como os zumbis agiam, e apresentando os personagens e as diferentes dinâmicas entre eles. Embora não seja a melhor das temporadas, pela história ainda estar no início, eu a considero muito boa e bem sólida. O sucesso e boa experiência durante a produção levou o Darabont a dizer que ele amava trabalhar com a AMC. Até dá merda. Advil, pra você Ah ser não, maior mano. Advil, paga nós aí. Essa opinião não viria a durar muito tempo, porque no ano seguinte os problemas iniciaram.
Visto o sucesso repentino, a AMC pediu uma temporada mais longa, com 13 episódios. Porém, o orçamento de cada episódio seria reduzido em 20%. O esperado era que o orçamento aumentasse com o sucesso e não o contrário. Isso causou a demissão de vários membros da equipe que foram substituídos por freelancers. Além disso, o elenco era maior, então ficou difícil produzir tudo como Darabont queria, com apenas aquele orçamento disponível. E após um mês de produção, ele pediu demissão. E Glenn Mazzara, um dos produtores, assumiu como showrunner. Para comprovar de uma vez que a AMC é o diabo na Terra, eles passaram a fingir que a série The Walking Dead não dava lucro e estava tendo prejuízos a cada temporada. Por que eles fariam isso? Porque assim eles não precisavam pagar royalties por Darabont. Ele não recebeu nenhum centavo deles até 2021, quando chegaram num acordo judicial e a AMC teve que pagar 200 milhões de dólares a ele e a sua empresa. A segunda temporada, então, teve mais episódios, orçamento menor e uma mudança repentina de showrunner, resultando numa temporada mais fraca que a primeira. Apesar de ter alguns dos melhores momentos do programa, principalmente com o Shane, que carrega a temporada nas costas, ela é entediante, com menos coisas acontecendo, menos ação e episódios essa daí que eu falei. Em defesa da série, o arco da Fazenda é o pior dos gibis. Mas adaptar 4 volumes da HQ em 13 episódios é burrice. A primeira temporada são 8 volumes em 6 episódios, olha a diferença. A história ficou estendida e diluída, não se moveu tão rápido quanto deveria, e por isso passou a sensação de que vários episódios eram inúteis. Esse é um problema que The Walking Dead iria sofrer até seus últimos suspiros. Tinha muito episódio. As temporadas seguintes tinham 16 episódios cada, com as duas últimas tendo 22 e 24. Isso machucou a série. Uma história que podia ser sólida se fosse contada em 10 episódios, assim como Game of Thrones, era forçada a ser diluída em 16, porque assim dava mais dinheiro pra AMC. Afinal, mais episódios, mais espectadores. Mas nem alguns episódios fracos e lentos eram suficientes para diminuir sua popularidade. A parte boa ofuscava muito a parte ruim. E na terceira temporada, a série atingiu seu ápice no quesito Essa história. terceira E o motivo essa tinha foi da nome hora. e sobrenome. Governador. Dessa vez eles tinham um vilão de verdade, um rosto inimigo, um antagonista racional que representava uma grande ameaça aos heróis. O sentimento que eu tenho é que eles aprenderam a fazer a série, combinando a ação e o ritmo acelerado da primeira temporada com o desenvolvimento de personagens da segunda. Pra mim e muitos outros, a terceira é a melhor temporada do programa. Eu só não consegui encontrar informação de se o orçamento voltou ao normal. Eu sei que ele viria a voltar, só não sei quando. Mas enfim, aqui a gente viu o quão boa a série podia ser. E nisso ela teve uma explosão em popularidade. Depois desse sucesso, houve outra mudança de showrunner, com o Mazzara pedindo demissão devido a diferenças criativas com a AMC. Nisso, Scott Gimple, um dos produtores, assumiu como novo showrunner. E ele era uma pessoa bem dedicada a estragar a série. A primeira metade da quarta temporada é muito boa e encerra o arco do governador. O abrigo deles na prisão é destruído e durante a fuga, os personagens se separam. Nisso eles ficam divididos e tentam se encontrar. Isso é inédito na série porque até então quase sempre todo mundo estava junto. Agora temos várias histórias de vários personagens diferentes acontecendo simultaneamente. Algo comum em séries. Puta, mano, Game essa of daí da Thrones, criancinha é da mesma foda. época, era assim, com cada episódio mostrando um pouco de cada história e personagem, fazendo com que tudo progredisse junto e igualmente. Já no formato de Scott Gimple para The Walking Dead, as histórias eram divididas por episódio, tendo episódios inteiros dedicados a cada uma delas, porém alternando entre as histórias e contando de forma não linear. Ficou confuso? Bem-vindo ao clube. Para explicar direito, só ilustrando. O nono episódio... Resumindo, ficou uma bosta. Porque dá mais trabalho e você... muito mais difícil de você fazer, mano. Pra entender tudo da porra toda. Até Game of Thrones tem vez que é foda. O episódio é sobre o Rick, Carl e Michonne. Nenhum outro personagem principal aparece além dos três. Já o 10º é sobre o Daryl e a Beth. Aí no 11º voltamos para a história do Rick, continuando ela exatamente de onde tinha parado no 9º episódio. E o 12º volta para Daryl e Beth. O 13º já é dividido entre a história do Daryl e Beth e a do grupo da Maggie. E para fechar, o 14º é sobre a Carol. Só no episódio 15
a gente vê a continuação da história do Rick. 4 episódios depois. 4 é um mês inteiro. Isso prejudicava e desacelerava o enredo da série, deixando os espectadores frustrados. Porque a história principal é a do Rick. É o que o Rick tá fazendo. Os fãs estavam envolvidos nessa história, mas com esse formato perdiam todo o momento. Agora precisavam esperar semanas pra saber o que acontecia. Não que as outras histórias sejam ruins, elas só deveriam ser contadas ao mesmo tempo que a principal. Sabe, igual uma série. Durante a 4ª temporada, essa estrutura não incomodou tanto, porque era uma novidade. Os episódios até que eram bons, e no final, todas as histórias se ligaram, meio que fazendo valer a pena. E parecia que esse formato só ia ser usado naquele momento, o que não foi o caso. Essa estrutura viria a ser repetida várias outras vezes, causando danos permanentes e irreversíveis à popularidade da série. Mas isso só aconteceria depois, porque na 5ª temporada, The Walking Dead atingiu seu ápice em popularidade, tomando o tão aguardado posto de série mais assistida no mundo. E com méritos, porque apesar dos problemas, ela sempre conseguia se recuperar. Até que veio a 6ª temporada. É meio complicado explicar o que aconteceu, porque eu não acho ela uma temporada ruim. Só é viciada em errar. As histórias alternadas estavam acontecendo novamente, e foi essa temporada que deixou claro o quanto essa estrutura prejudicava a série. Tudo estava arrastado e tinha algumas histórias que não eram nem um pouco interessantes, forçando com que os episódios bons de verdade acontecessem uma vez por mês. E nessa altura já dava pra perceber que o Scott Gimple e seus capangas queriam de todas as maneiras chocar a audiência, na tentativa de aumentar o hype nas redes sociais, criando cenas e momentos desnecessários, mas que causariam e deixariam todo mundo chocado. Começou devagar, calminho, lá na 5ª temporada, sem ser nada muito na cara, até que no 3º episódio tivemos a coisa mais cretina que a série já fez. Até esse momento. A série era conhecida por seguir o padrão Game of Thrones, Ninguém Está Seguro, onde personagens importantes podiam morrer a qualquer momento. Com exceção de alguns. Alguns personagens pareciam estar bem protegidos pelo roteiro. Então as mortes passaram a ser reservadas para os novos personagens. Puta, mano, pode crer que isso aqui foi foda, mano. Todos os personagens novos que entravam na série morriam. E os principais você sabia que nunca ia morrer. Teve uma hora que o Glenn, mano, ele cai assim, tipo, ele vai subir numa lata de lixo, aí ele cai embaixo da lata de lixo. E os zumbis, tipo assim, mano, literalmente, ele tá aqui, ó. Ele é esse teclado e o zumbi tá aqui. É só o zumbi pegar a perna dele, puxar e morder, fazer qualquer coisa. E ele consegue sobreviver, tá ligado? Porque os caras vai lá e, tipo, dá a impressão que ele morreu, corta a imagem e depois quando vai ver ele se salvou, tá ligado? Sendo que, tipo assim, fica uma bosta, porque não tá bem feito, tá ligado? Tipo assim, aí depois fica chato. Toda hora que mostrava alguém que quase morreu, depois voltava. Dando a impressão de que eles eram criados só pra serem mortos e chocar a audiência. E pra uma série que já durava 6 anos, meio que nada chocava mais. Mas em vez de compensarem isso com um bom roteiro, eles decidiram compensar com um choque ainda maior que matar um personagem secundário. Mataram o principal. Um dos favoritos, na verdade. A maldita cena da lixeira, em que Nossa, Glenn mano, e aí, ó. Nicholas são Isso daí que eu tava cercados por falando. vários zumbis. E após o Nicholas atirar em si mesmo, ele cai, derrubando o Glenn e fazendo com que ele fosse devorado vivo pela horda. Quando isso aconteceu, os fãs ficaram É, tipo, o cara cai em cima dele, pai, depois ele loucos. sobrevive. Só que ali não tinha como ele sobreviver, tá ligado? Tipo assim, não tinha como ele sobreviver aqui, mano. Devorado vivo pela horda. Quando isso aconteceu, os Os caras só querem chocar a audiência, tipo, fãs ficaram loucos. Eles finalmente conseguiram a comoção social que tanto queriam. Mas não a que esperavam. Na verdade, era uma comoção pra xingar a série. Os fãs se dividiram em 2 grupos. Os que acharam a morte do Glenn péssima, sem sentido, sem motivo e ainda por cima por culpa de outra pessoa. E os que achavam que a morte era falsa, porque o ângulo não mostrava os zumbis devorando, só o sangue jorrando. E o cadáver claramente estava em cima dele. No fim, os 2 grupos estavam certos. Foi uma morte horrível e foi uma morte falsa. Os zumbis devoraram o cadáver em
em cima do Glenn que deslizou para debaixo da lixeira. O problema é que as pessoas só descobriram isso 4 episódios depois, porque alguém inventou de usar histórias alternadas. As pessoas viram seu personagem favorito morrer e, ao invés de ficarem sabendo o que aconteceu já na semana seguinte, foram obrigadas a ver 3 episódios que nem ao menos citavam o Glenn. E uma morte falsa de personagem principal ainda por cima não é algo que se vê em série boa. Isso deu uma impressão negativa, meio que um tom barato pro programa, e as pessoas começaram a perceber que a série meio que estava perdendo seu prestígio. Mas a temporada ainda cometeria outro erro terrível, dessa vez no seu último episódio. É aqui, ó. Nesse momento aqui, tava tendo hype ainda, tio. Após muitos episódios ouvindo o nome Negan e sabendo que tudo de errado acontecia por obra dele, finalmente o conhecemos nos minutos finais da temporada. Ele então faz um longo monólogo, que é uma das melhores Poxa, cenas já deve da ter série. 8. Essa é uma cena icônica nos gibis. E muitas pessoas, 9. tanto leitores quanto espectadores, já 11. sabiam o que Acho que é aconteceria 11. quando essa cena chegasse. A morte do Glenn. Esse spoiler era conhecido por muitos, ainda mais porque o Glenn meio que tinha morrido no começo da temporada e as pessoas começaram a comparar a morte dele com a morte original. Mas justamente pela morte dele ter sido falsa, Acho que ele vai os falar, fãs acharam que outra pessoa seria morta, já que parecia ter mais momentos importantes reservados pro Glenn na história. Não fazia sentido fingir uma morte só pra matar de verdade alguns episódios depois. O que eu quero dizer é que todo mundo tava esperando por isso, até quem já sabia o que acontecia. Eu mesmo tinha lido todos os gibis até aquele momento e tava muito ansioso, porque tudo indicava que iam matar outra pessoa. E os crápulas dos produtores ainda ficaram hypando o episódio, garantindo É, e eu, se eu não me engano, eu acho que, tipo, os caras foi lá e fez uma filmagem matando todos os personagens. Ou vários personagens, pra não vazar, tá ligado? Tipo assim, eles fez várias filmagens, aí, tipo, ninguém sabia qual que eles iam usar na edição, pá. que um personagem importante ia morrer e que as pessoas ficariam chocadas. E depois de toda a tensão criada na temporada, ter que ver um discurso de 10 minutos com o desgraçado balançando um taco de beisebol, como se fosse atacar alguém do nada a qualquer momento, era teste pra cardíaco. E quando finalmente atacou, foi isso que aconteceu. Pode crer. Aí nós ficou sem saber até a outra temporada. Aí os caras foi lá e fez essa filmagem com vários personagens diferentes pra não vazar na. Aí foi o começo da 7ª depois, né? As pessoas... Carai, mano, eu ainda assisti a 7ª, eu ainda assisti a 8ª. E essa porra desse Negan tava nesse mesmo. Tipo, não resolvia nada, tá ligado? Tipo, na 6ª já tem o Negan. Aí no final da 6ª vem esse personagem aí, ele mata aí o Glenn, pá. Na 7ª, na 8ª, tipo assim, não vai pra frente esse plot, mano. Fica nessa briga aí, mó tiveram eterna. que esperar 1 ano pra saber quem morreu. E cara, dessa vez não era só expectativa frustrada, dessa vez era traição pura. Tinha uma promessa de algo grande, uma promessa que não foi cumprida. Eu lembro que assisti na estreia e nunca vi o Facebook tão revoltado igual esse dia. E com razão, diga-se de passagem. Na época foi o último episódio que eu assisti. Não só por raiva disso, mas porque já tava saturado pra mim. Eu parei até com o gibi. Esse não foi o momento que a maioria desistiu do programa. Isso aconteceria depois. Mas foi o momento em que muita gente perdeu a confiança. E começou a perceber que era só questão de tempo até dar merda. Uma ressalva importante, algumas das reclamações que eu vou citar a partir de agora, eu não vivi na época. Então eu vou mesclar um pouco da minha interpretação pessoal, porque eu assisti a série algumas semanas atrás para poder fazer esse vídeo, com algumas opiniões que eu encontrei na internet. A 7ª temporada começa com um episódio que eu preciso dizer, é muito bom. A gente vê a resolução do mistério, ele matou o Glenn e o Abraham, e o restante serve como uma bela maneira de tornar o Negan o personagem mais assustador da série. Ainda bem que eu não assisti na época, porque eu ia continuar vendo por mais alguns anos. E ia me arrepender muito, porque esse episódio iludiu mais que Mulher Cacheada. Ele foi tão bom que deixou o público confiante de que a série voltaria aos seus dias de glória. O que infelizmente não aconteceu. A 7ª e a 8ª temporada são uma das coisas mais tenebrosas de chatas que eu já assisti na minha vida. Tá vendo que eu falei aí, ó? E ainda eu falei antes, hein?
Meu Deus, mano, essa briga com o Negan aí era tudo, tipo assim. Foi foda, porque, tipo, ao mesmo tempo que nós tava querendo ver o que ia acontecer, nós tava vendo acontecer e era chato, tá ligado, mano? Tipo assim, a briga do Rick com o Negan e essa bagulho tudo e pá. E porra, poderia ser foda, tava chato pra caralho, mano. 2 temporadas assassinadas pelas narrativas alternadas e história diluída para preencher 32 episódios. São Mano, arrastadas, 32 são episódios, lentas, meu são Deus do céu, mano. burras. Assistir isso virou uma tarefa para mim. E eu tenho certeza que foi assim com muitas pessoas. Porque o programa caiu de 21 Nem sabia que milhões tinha de tanto espectadores episódio. na estreia da 7ª temporada para 6 milhões na estreia da 9ª. Esse foi o efeito da 7ª e 8ª temporada de The Walking Dead. Quem continuou assistindo provavelmente só o fizeram porque já tinham investido muito tempo pra desistir. Igual um casamento abusivo. A gota d'água pra maioria das pessoas É foi isso na mesmo. metade da 8ª temporada, quando numa tentativa desesperada Será que vale um dia nós assistir as últimas temporadas em live? de conseguir alguma comoção do público, decidiram matar o Carl. Totalmente do nada. O personagem nem morre no gibi, ele é um dos poucos que fica vivo até o final. E além de ser uma decisão burra, ela é mal executada. Esse é o Carl Grimes que a gente tá falando, e você quer me dizer que ele morre com uma mordida de zumbi? Quando ele era criança, ele escapava de coisas muito piores, e agora que ele é adulto, ele perdeu 80 pontos de QI e não consegue nem ganhar de um zumbi na força. É uma morte burra e sem significado. Ele literalmente morre. Nessa parte eu fiquei sabendo até que ele tinha Foi um morrido, mas eu não já personagem tava assistindo e mais pros não. seus fãs. Não tem outra explicação a não Eu ser que tenho que tentaram assistir fazer tudo. isso pra chocar e recuperar os Quem sabe um espectadores dia nós perdidos. assiste A aqui. história da série não se constrói pra isso acontecer. Não tem nada que nem remotamente justifique isso ter acontecido. E o ator do Carl nem queria sair da série. A produção disse pra ele antes de renovar o contrato que planejavam tê-lo na história por muito tempo, só pra demitir ele um dia antes do seu aniversário. Isso causou uma polêmica grande, porque ele se planejou financeiramente contando que ficaria na série por muito tempo, chegando até a comprar uma casa perto do estúdio. Muita sacanagem. A temporada marcou o fim da linha para o Scott Gimple, que a essa altura era considerado pelos fãs como sinônimo do fracasso da série, e frequentemente pediam sua demissão. Embora não tenha sido exatamente demitido, ele deixou a série para produzir outras coisas relacionadas à franquia. Sim, franquia. Eu ainda vou chegar lá. A 9ª temporada trouxe Angela Kang, uma Ah, e também tem aquela série tipo assim, sei lá como que é o nome, que conta antes de The Walking Dead. Você já viu isso aí? Tipo, conta um pouco de como que começou tudo e pá. das roteiristas mais antigas do Tem. programa, E já é anos, ela já tem anos. Só que eu também não vi o pessoal falar nada. uma nova showrunner. E é triste o que aconteceu porque ela conseguiu melhorar a série. Só que não tinha ninguém pra assistir mais. Assim, não era o mesmo nível que as primeiras temporadas, mas até que era bom. Mas já tinham se passado os 9 anos e alguns anos foram só enrolação e decisões ruins. Todo mundo perdeu o interesse. Pra piorar, o ator do Rick ainda pediu pra sair da série. O seriado estava sem o seu protagonista e sem aquele que seria o seu substituto, o Carl. E agora tinham que se virar sem eles. E o pior é que se viraram, cara. A Angela conduziu muito bem a série. Mas nada que ela fizesse podia recuperar algo do seu saturamento. Tanto da série, quanto do tema zumbi. E já era algo morto. Eu juro que não foi um trocadilho. E gradualmente a audiência foi caindo de 6 milhões para 2 milhões de espectadores. E de novo, uma pena. Porque a Angela fez 3 temporadas boas. Com exceção de 3 problemas. Um para cada temporada. O da O bagulho 10ª tem. é o menos grave, e são os episódios feitos durante a Covid. Eles são ruinzinhos, e ainda por cima tem 2 lá que são os piores episódios da série. Mas eu perdoo porque o último episódio desses da Covid é sobre o Negan, e é um dos melhores episódios da série. Os outros 2 problemas já são maiores, e a culpa é inteiramente dela. A AMC. A série dava muito dinheiro pra acabar, então a solução foi imitar a Marvel e fazer uma franquia de universo estendido. Já tentaram isso antes com Fear the Walking Dead e Aí, ó, esse Fear the Walking Dead que eu falei. Road Beyond. Esse último, se você não conhece, é um drama adolescente sobre o apocalipse zumbi.
A diferença é que a AMC passou a planejar spin-offs com os personagens principais do programa, e isso causou os outros dois problemas no período Angela Kang. O primeiro sendo na 9ª temporada, no emocionante episódio de despedida do Rick. Ele se faz de isca para levar uma horda para longe de Alexandria, mas no caminho é gravemente ferido e começa a ter alucinações com várias pessoas do seu passado. E no final se sacrifica numa ponte para proteger os outros sobreviventes. Uma morte digna de um herói, morrendo para proteger quem ele ama, e um lindo episódio de despedida. E tudo isso que eu falei é estragado no final do episódio, que mostra que mais uma vez fizeram uma morte falsa. Ele está dentro de um helicóptero e sendo levado para bem longe, onde vai participar de um spin-off com a Michonne. E o último problema é o último episódio da série, que por incrível que pareça, após 12 anos, não é um final. Ele age apenas como um fim de temporada comum, em que os mocinhos enfrentam o vilão da vez, enquanto vários zumbis tentam destruir o seu abrigo. Nenhum personagem tem seu ciclo concluído, suas histórias não têm nenhum encerramento e nada de significativo acontece para justificar que esse é o fim da série. E esse sentimento de inconclusão é explicado em seus últimos minutos, quando o Rick aparece de novo pela primeira vez em 4 anos, fazendo um discurso que basicamente é um trailer, quase uma propaganda para os novos spin-offs. Esse final não satisfez ninguém que assistiu a série por todo esse tempo, Aí não dá, porque não. nem é um final. Só ficou feliz quem tava torcendo muito para acabar logo, para poder sair dessa tortura e voltar a postar vídeo. Sou eu. Eu tô falando de mim. Quer dar um up na sua casa? No Vai assistir os spin-off agora. E pra encerrar, eu, como fã do gibi, não posso deixar de comparar o quão irônico foi o final da série em relação ao final original. Ambos foram criticados, mas o do gibi foi pelo motivo oposto. Ele começou em 2003 e se encerrou em 2019, mas as pessoas sentiram que, e eu não tô zoando, acabou muito cedo. O último volume foi o 193 e se passa 25 anos após o 192. E mostra um Carl adulto com a sua família. Por incrível que pareça, o gibi ainda tinha muita história pra contar. A maioria sobre o Carl, que nesse momento estava se tornando lentamente o protagonista. Os fãs acreditavam que a história podia durar mais 10 anos. O que aconteceu, aparentemente, Então os donos da série mesmo falou que, The Walking Dead o bagulho é pra nunca acabar, não sei o quê. foi que o Robert Kirkman literalmente se cansou de escrever The Walking Dead e resolveu encerrar a história prematuramente. E digo isso no sentido literal da palavra, porque pegou todo mundo de surpresa. Ele não deu nenhum aviso, só terminou com o gibi do nada. Eu mencionei isso para destacar o quão prejudicial foi matar o Carl, que era o futuro nítido do programa. E para mostrar a diferença que o público trata The Walking Dead quando é bem escrito e tem um bom ritmo. A resposta para onde deu errado pode ser em vários momentos. A morte do Carl, a aparição do Negan, a falsa morte do Glenn, a invenção das histórias alternadas e até o momento em que eles assinaram o contrato com a AMC. Então, se algum dia alguém te perguntar o que deu errado com The Walking Dead, responda: é complicado. O canal Matheus 505 é uma produção independente. Responda tudo. Deixa o like, se inscreve, tropa, se gostou do vídeo. Vou deixar aí na descrição pra você dar uma força pro mano. E a minha live vai estar aí também pra vocês ajudar nós, demorou? Tamo junto. É nóis.